Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Eu venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Queremos saudar a você nesta oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo ressurreto. Este é um tempo de meditação na palavra de Deus, um recado que Deus tem para cada um de nós nesta oportunidade. A palavra de Deus em Lucas, no capítulo 14, do versículo 25 a 35, fala sobre o serviço de Cristo, que exige abnegação. Andar com Cristo significa deixar algumas coisas, abnegar de algumas coisas e ter um compromisso com andar com o Senhor. E esta palavra é importante para nós. Preste atenção no que o Dr. Lucas escreve. No capítulo 14, a partir do versículo 25. Grande multidão acompanhava, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim, e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filho, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar.
O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Não presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta última palavra aqui chama muito a nossa atenção. Quem é que tem ouvidos para ouvir? Quem pode compreender as exigências de Cristo a respeito das abnegações que precisa ter para andar com Ele, para ser discípulo, para segui-lo? E aqui tem algo com uma ênfase muito grande, que é seguir a Cristo e não olhar para trás, olhar para Ele, andar com Ele, viver para Ele a vida toda, não apenas um dia, uma semana, um mês, e depois desistir da caminhada. Como diz o nosso hino, quantos que corriam bem, de ti longe agora vão, outros seguem, mas também sem calor vivendo estão. Será que você é um desses que começou e desistiu da caminhada? Não concluiu o seu projeto de vida? Abandonou o Senhor? Abandonou a casa de Deus? Abandonou a palavra de Deus? Abandonou os cultos, a oração, a vida de comunhão com os que seguem o Senhor? Aqui tem uma pergunta: será que você é um fracassado, que estão zombando de você porque começou uma obra, como construir uma torre, e não concluiu? Será que você tem um exército de 10.000, vai contra um exército de 20.000, e no meio do caminho precisa mandar uma embaixada, precisa de mandar aqui alguém para pedir paz, condição de paz, porque você descobre depois que está na caminhada que não tem como enfrentar a guerra? Ou você é um sal que não presta para nada? Nesta oportunidade, nós queremos lembrar esta palavra que Jesus disse para a multidão. Em poucas vezes Jesus se voltava para a multidão, ele sempre falava em particular com seus discípulos, mas aqui ele volta para a multidão e diz: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filho, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Tem um preço a pagar, tem gente para deixar para trás, gente da própria família, tem gente que vão te impedir de ser discípulo, seguidor fiel de Jesus, e precisa deixar para trás. Então, nesta oportunidade, nós queremos tratar do preço de seguir a Cristo. O preço de seguir a Cristo é algo que
custa muito caro para nós. Quanto custa? Já calculou o preço? Quanto custa ser um verdadeiro homem e mulher de Deus, para viver vida de santidade? Quanto custa ser um líder? Quanto custa pagar o preço? Estamos vivendo tempos difíceis, tempo de secularização do sagrado, tempo de barateamento das coisas do reino de Deus, que custou o preço de sangue do nosso Salvador, que morreu na cruz por nós, relativizando o Evangelho. Nós estamos vivendo tempo de racionalização, de desprezo da verdadeira vida espiritual, da verdadeira espiritualidade, onde nós não somos mais comprados pelo preço da cruz, mas comprados às vezes por engano, por engodo, por falcatruas, por promessas baratas. Época de profissão religiosa, profissionalismo, não espiritualidade, não compromisso com o reino de Deus. A insensatez cerca os olhos para o fato que o caminho é estreito, ou que a cruz vem antes da coroa. Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por muitos. E esse Cristo é aquele que é o único Deus homem, que nos faz a ligação com o Pai, único mediador entre Deus e os homens, conforme 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Um só Deus, um só mediador. E esse mediador é o que nos resgatou do pecado, morrendo e ressuscitando por nós. Manter a aparência de cristão custa pouco. Crente domingueiro custa pouco. Custa bastante ser um crente autêntico. Inimigos terão que ser vencidos. Batalhas, lutas, uma cruz precisa ser carregada. Fazendo um paralelo com o povo do passado, do Velho Testamento, o Egito precisa ser deixado para trás, as panelas de carne do Egito, a escravidão do pecado precisa ser deixada para trás, e agora precisamos seguir a Cristo e nada mais. Andar com Ele, fazendo dele o nosso Senhor. Quanto custa? Em primeiro lugar, custa desistir da sua justiça própria. James Harvey diz: é mais difícil negar o orgulho próprio do que negar o próprio pecado. O ser humano, com a sua vaidade, seu orgulho pessoal, é difícil ser quebrantado e deixar de ser senhor de si próprio
para deixar Cristo ser o Senhor. Em segundo lugar, o homem terá que desistir dos seus pecados. Precisa abandonar o pecado, confessar o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas é preciso reconhecer que é pecador. O reconhecimento de pecado vem antes da fé, vem antes de buscar em Cristo refúgio, ser abraçado por Ele, recebido por Ele. Precisamos confessar os nossos pecados. Ser crente é algo que custa ao homem os seus pecados. Em terceiro lugar, custará a um homem o seu amor ao lazer. Quantas pessoas amam tanto o seu lazer, amam tanto as suas propriedades e precisa estar curtindo a vida, o seu sítio, sua casa na praia, sua casa no campo, e ele então não tem tempo para oração, não tem tempo para leitura da Bíblia, não tem tempo para falar do amor de Deus para as outras pessoas. Ele está muito ocupado consigo mesmo, com o seu bem-estar. E alguns estão ocupados com a preguiça, com a falta de compromisso. Aí nós vamos para Provérbios, no capítulo 13, versículo 4, que diz: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Se você é um crente preguiçoso, você está vivendo para o nada. Precisa ser diligente, cuidadoso, dedicado, ter amor pelo Senhor Jesus, pela sua igreja, pela sua obra nessa terra. Em quarto lugar, o preço. Ser cristão custará a um homem a aprovação do mundo. Quando a pessoa vive para este mundo, tem seus amigos falsos, tem seus amigos que leva para as orgias, tem seus amigos que estão sempre à sua procura para as noitadas, para as festas, para todo tipo de diversão. Você sabe disso. Andar com Cristo tem o custo de ser desaprovado por essas pessoas. E agora, seguir um caminho estreito, andar com Jesus, viver para Ele, ser discípulo dEle, como a palavra que nós lemos: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui esse preço é o preço de própria vida, dos prazeres, dos deleites deste mundo, para viver nesta vida com Cristo e na eternidade com Cristo.
Cristo era o mais rejeitado e o mais desprezado entre os homens, homens de dores, sabe o que é padecer, diz o profeta Isaías no capítulo 53. Nós, como seguidores de Cristo, não temos outro caminho a não ser o caminho da cruz. E o caminho da cruz tem um preço. E é para homens com H maiúsculo e mulher com M maiúsculo, quem verdadeiramente quer andar com Jesus, viver para Ele. E eu quero convidar você a andar com Ele pagando o preço. Porque alguém já disse que uma religião que nada custa, nada vale. Não estamos falando de salvação pelas obras, não é nada disso. Salvação pelas obras é condenado pela Bíblia, porque se você produz a sua própria salvação, você anula o preço que Cristo pagou na cruz. Jesus está falando sobre o preço de andar com Ele, de ser discípulo dEle. E ser discípulo dEle é ter uma vida nova com Ele, ter uma vida fora do amor ao mundo, fora das coisas que agradam a carne, que são contra a palavra de Deus. Por isso quero convidar você, nesta oportunidade, a viver para Cristo e nada mais. A viver para adorar o seu nome, para obedecer a sua palavra, para experimentar o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça salvadora. Ele tem um presente para você, o presente da vida eterna, que Ele pagou o preço na cruz, e agora quer que nós sejamos seus discípulos, tirando todas as amarras, todos os empecilhos, tudo aquilo que nos impede de andar com Ele, nós precisamos deixar e seguir com Ele a caminhada para a glória eterna. Que seja assim na sua vida, que todos nós possamos tomar a cruz e seguir a Cristo, hoje e sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, as ternas e doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre o povo de Deus e sobre todos aqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus, agora e para sempre. Amém. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz.
poder. Maravilhoso é pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir.